Recentemente estiveram com a gente aqui no canal Ergonomia da Atividade 3 profissionais do CEREST, que é o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador. Vieram numa live conversar com a gente a Camila Ribeiro, do CEREST de Marília, o Alessandro Silva, do CEREST de Piracicaba, e o Marcos Rister, também do CEREST de Piracicaba. A live foi super interessante, um papo muito rico, onde eles trouxeram vários elementos, muitas vezes desconhecidos por nós que trabalhamos com saúde do trabalhador, segurança do trabalho, mas desconhecidos para a população em geral. E é muito importante a gente dar visibilidade a esse assunto, a esse profissional e ao trabalho desenvolvido no CEREST, porque tem um impacto direto na vida de todo mundo que trabalha ou que trabalha com saúde do trabalhador. Então eu separei aqui 2 trechos que me chamaram muito a atenção. Quem não assistiu a live, assista ela toda porque vale a pena. Mas eu separei 2 trechos aqui que são muito importantes. O primeiro é quando eles explicam o que é o CEREST e o que ele pode fazer, o que ele faz e o que ele pode fazer, né? Então, mostrando que é um centro de referência em saúde do trabalhador ligado ao SUS e que tem o objetivo de fazer assistência à saúde do trabalhador, a inspeção, a vigilância à saúde do trabalho, a formação em saúde do trabalhador, ou seja, é do interesse direto de qualquer trabalhador conhecer o CEREST e poder se beneficiar do trabalho que o CEREST faz. Então esse é um ponto. Quem trabalha é preciso que conheça o CEREST. O outro ponto é quem trabalha com saúde do trabalhador, então engenheiro de segurança, médico do trabalho, todo mundo que compõe o SESMIT, né, enfermeiro, técnico de segurança, devem conhecer também para poder ter uma atuação mais próxima com o CEREST, porque o CEREST tem vários dados que interessam ao SESMIT, então é muito importante essa aproximação, e também a universidade, né? Várias universidades aí que poderiam estar mais próximas também para obter esses dados, né? E poder trocar, obter casos também, de estudos de caso, e poder fazer essa troca, e muitas vezes a gente se distancia disso com algumas poucas exceções, como a USP com o Rodolfo Vilela, a Unesp com o Idelberto Almeida, mas a gente não vê muitos outros exemplos que fazem essa aproximação com o CEREST. Então esse primeiro trecho que eu vou deixar aqui é eles explicando isso e explicando vários exemplos, dando vários exemplos da atividade prática deles, ilustrando todo o potencial de atuação do CEREST com exemplos concretos do que eles fazem. E em seguida eu vou deixar um outro trecho que é muito forte, muito impactante, quando eles falam de todas as ameaças e as agressões que eles sofrem por fazer muitas vezes atividade de inspeção nos estabelecimentos, aí, principalmente no contexto de pandemia, do Covid-19, onde é papel deles zelar pela saúde dos trabalhadores e da sociedade de uma maneira mais ampla, e muitas vezes eles são ameaçados por isso, ameaçados pelos donos dos estabelecimentos, mas não só pelo contexto de pandemia, mas também pelo aumento aí da extrema-direita, da presença da extrema-direita autoritária no Brasil, que muitas vezes parte para agressão, parte para violência de maneira mais intensa, né? Então é muito importante a gente ouvir esses relatos, dar visibilidade, dar espaço e divulgar esses relatos, porque a gente vê como que as pessoas estão ali trabalhando para preservar vidas, mas estão sendo ameaçadas em relação à própria vida delas, né? E é muito forte a gente ouvir isso, quando o Alessandro, por exemplo, ele fala que não faz sentido para ele desenvolver um trabalho que ele protege vida, né, mas ele está sendo agredido por isso. E recentemente a gente teve um caso também da agressão do Marcos Rister, que ele fala durante a live sobre esse caso, onde um dono de um estabelecimento quase empurrou ele para fora do estabelecimento, ele caiu na rua e quase poderia ter sido atropelado ali, se um carro estivesse passando na hora. Então, esse caso teve, inclusive, uma repercussão aí na mídia. Então, acho muito importante a gente refletir sobre esses 2 casos aí. Se você não assistiu, assista a live, porque vale muito a pena. E vou deixar esses 2 casos aqui agora para a gente poder pensar. Os CERESTs, os Centros de Referência em Saúde do Trabalhador, eles estão alocados nas secretarias municipais, né? Então, nós estamos ligados ao Ministério da Saúde, pertencemos ao SUS, e na verdade a gente trabalha com a prevenção e garantia de direitos do trabalhador. Aqui em Marília, a gente trabalha com 3 frentes: assistência à saúde,
vigilância em saúde do trabalhador, né, e a educação em saúde. E, então, assim, educação em saúde pode ser com o profissional da saúde da atenção básica ou com a academia, tá? A vigilância a gente faz desde as inspeções sanitárias e até acompanhar os dados epidemiológicos. Por exemplo, nesse momento a gente está acompanhando os casos positivos para saber se tem um nexo ou não com o trabalho. E assistência, realizamos uma parte da assistência em saúde na nossa sede do Sereste mesmo. Então, aqui em Marília, o Sereste funciona dessa maneira. Nós somos regionais, hoje temos 35 municípios, e a gente trabalha também, agora é mais à distância, mas estamos desenvolvendo um trabalho com as vigilâncias sanitárias desses municípios também. O Sereste compõe o SUS, e quando a gente pensa em SUS, a gente tem os eixos de universalidade, equidade, atenção integral à saúde, e um dos eixos principais do SUS é a vigilância em saúde do trabalhador, né? É trabalhar na questão da prevenção. E quando a gente pensa em vigilância, se confunde muito com inspeção, que é uma das ferramentas que a Camila trouxe. Então, inspeção no trabalho é uma coisa e vigilância é uma coisa muito maior. Mas é mais para as pessoas sempre associarem a saúde do trabalhador ao Sistema Único de Saúde, que é gigantesco, que é cheio de complexidade, mas que é importante a gente saber que a gente está aí na ativa dentro do SUS. O SUS é um ato, a carta magna nossa, né? Está dentro da Constituição, está dentro do desenho. Se vocês olharem o artigo 198, 200 do SUS, que refere à saúde, a gente está presente lá naquele espaço, né? Então, a gente começa de lá do SUS e vai descendo um monte de legislações referente a esse tema, né? Até cada estado tem o seu código sanitário, os municípios têm seus códigos sanitários, então as leis elas vão se multiplicando em cima dessa carta da ação constitucional. Então, todo esse desenho, esse arcabouço, pega todas essas frentes que a Camila falou, além disso, pega outras frentes que interagem com outros setores, né? Então, você tem promoção à saúde, né? Você tem prevenção, você tem proteção, você tem reabilitação, você tem notificação, né? Então, você tem um sistema de vigilância em saúde, como o Marco falou, complexo, interagindo em vários espaços, né? Não está só na vigilância do seu trabalhador, né? Está na atenção, está na vigilância epidemiológica, está no contato com o controle da água, do agrotóxico. Então, é uma interação muito grande com outros setores, intersetorial dentro da saúde, tá? Mas também essa complexidade leva para interinstitucionais, para outras instituições que estão ao nosso redor. Você pega que nem um agrotóxico, Secretaria de Agricultura, Ministério Público Estadual, ANA, que é a Agência Nacional de Água. Então, se envolve os locais de tratamento de água, você tem um rol de instituição que está nesse desenho de vigilância e saúde, como o Marcos falou. Aqui em 2003, antes um pouquinho, 2 trabalhadores tiveram o pescoço decepados em trabalhos na construção civil, né? E a ação, naquele momento da equipe, identificou aquele problema como um problema de saúde pública e interviu naqueles casos especificamente e gerou normativa, gerou ações a nível nacional, né, para ter uma proteção em elevador de carga. Então, essa ação, num ponto de boas investigações, leva a ações nacionais, tá? Depois daquilo, na nossa região, não teve mais ninguém que foi decepado a cabeça por elevador de carga. Só que esse é o maior desafio nosso, né, que eu acho que é da vigilância. Como mostrar quando a gente salva uma vida? A gente não consegue mensurar, a gente só mensura a morte. Por exemplo, hoje, eu fui fazer uma inspeção num ambiente de trabalho de um trabalhador autônomo que ele estava fazendo uma manutenção num carro, o cabo da corrente escapou e fraturou três vértebras desse trabalhador, né? E aí, quando eu fui com outro colega, que fomos fazer a vigilância, era um ambiente sem alvará, sem nenhuma condição de segurança, e o meu colega foi com um auto de infração já pronto para lavrar, pela experiência que ele tem de prática, de vir com o olhar da NR, do comando controle, de achar que as coisas vão se resolver do ponto de vista da legislação. E o meu olhar lá foi outro. Esse trabalhador ele precisa de comer, porque ele não contribui com o INSS. Esse trabalhador vai ficar 3 meses afastado e ele trabalha há 20 anos como autônomo e o Estado não chegou até ele. Então, qual foi a provocação que me veio?
Quando é que a gente vai fazer um trabalho com esses autônomos? Essa é uma inquietação que o Alessandro tem no Sereste há anos, e que a gente não consegue fazer uma política de ação para o trabalhador informal. É um trabalhador vulnerável, de uma família vulnerável, de um contexto vulnerável, que vem de uma região pobre do país, que veio tentar ganhar vida em São Paulo, que trabalhou como um trabalhador rural, e hoje ele trabalha como um mecânico, mas eu saí de lá inquieto, porque agora eu vou ter que ir na assistência social, que é um outro sistema que a gente tem de política pública nacional, dentro do SUAS, né, que a gente tem, para fazer uma ponte, para dar cesta básica para esse trabalhador, para ele comer, porque ele não vai produzir, a esposa dele está doente, e ele precisa de comer. Então, quando a gente pensa também na política pública, enquanto o enfrentamento a partir de uma ação, como o Alessandro trouxe, exitosa, a gente tem os desafios atuais, que é a precarização do trabalho, a informalidade, e tudo isso que os nossos colegas universitários trazem, os nossos professores, através de artigo, de ciência, e a gente está vivendo isso na prática. Mas eu acho que hoje mete muito mais medo de mim, Raoni, assim, no sentido que a violência, ela vigia você de longe também, né? Via rede social, via espaço, via mídia, e não sinto confortável, não. Eu deixo registrado aqui, se alguma coisa acontecer comigo, pode rastrear essas pessoas que o Marco está falando aí, que são elas e outros níveis de pessoas aí que monitoram tudo isso. Então, gostaria de deixar registrado aqui, se acontecer algo, é algo nesse sentido mesmo. São violentos, e é muito difícil trabalhar nessa situação, mas a gente está aqui, a gente não foge da raia, né, a gente deixa público isso, vai tornar mais, quanto mais violento tem com a gente, mais porque a gente vai tornar, seja ele não na publicidade de mídia só, mas na publicidade interna das instituições, do fortalecimento das instituições. Todas as instituições estão sabendo, a gente está fazendo um relatório aqui, de todas as ações que a gente fez, vai encaminhar para todas elas, para a Câmara dos Vereadores, para todas as instituições da Justiça aqui, seja ela estadual, municipal, todas elas do MPT, para Brasília, vamos mandar para todas as instituições das ações que a gente fez, porque uma agressão dessa não pode representar o trabalho que a gente fez. Pô, tudo isso, todas as narrativas nossas de preservar a vida geram uma agressão, e a agressão é o ponto. Não, a gente tem que falar da vida, e vamos continuar falando da vida, né? A agressão vai vir verbal, vai vir na sociedade, vai vir agressão física, a gente vai combater isso, vai passar por isso, mas a nossa narrativa é o valor à vida, tá? Sempre foi. E a defesa do SUS, estritamente, SUS até, né, eu acho que esse serviço público é natureza, é essencial, e é o sentido do nosso trabalho aqui.